Hoje eu quero falar com casais que, sem perceber, mudaram tanto ao longo da rotina, da sobrecarga, das responsabilidades, que um dia olharam para o outro e pensaram: nossa, nós nos amamos muito, nós temos grandes planos juntos, mas nós nos perdemos. E aonde foi que nós nos perdemos? Então, se vocês já se sentiram e já sentiram que o casamento perdeu a leveza, perdeu a espontaneidade e a identidade, esse vídeo ele é para você. Eu sou Natália Buzinari, sou psicanalista clínica e sexóloga cristã, e aqui nós alinhamos fé, ciência e cura emocional todos os dias. Então seja muito bem-vinda a um espaço seguro, onde vocês dois podem se reencontrar com a sua melhor versão, com a melhor versão que Deus preparou para vocês. Em Cantares, capítulo 1, versículo 6, puseram-me por guarda de vinhas, mas a minha própria vinha eu não guardei. E o que esse versículo quer dizer para mim e para você? Casais inteiros adoecem quando passam a vida cuidando de tudo, menos da própria vinha. E a vinha aqui é o relacionamento. Menos de si mesmo, menos de si mesmo e um do outro. Não colocam a própria vinha, o casamento, em prioridade. E quando isso acontece, eles começam a assumir papéis demais. E quando assumem papel demais, o casal, ele some. Por quê? Ele, o marido, ele carrega o peso emocional dele. A mulher carrega o peso emocional dela. E quando cada um começa a assumir responsabilidade de todos os lados, o casal deixa de existir como unidade. Exatamente, como unidade emocional. Então, acontece o quê? A perda da identidade conjugal, ela acontece no silêncio. E quais os sinais da perda dessa identidade conjugal? Muita rotina, pouco afeto. Excesso de demandas, a agenda cheia. Ausência emocional, cuidados práticos sem cuidado afetivo. Então, o casal não desabafa numa rotina. Ele não desaba também numa rotina, ele desgasta durante todo o processo. Então entenda que não começa do nada. Realmente o relacionamento, ele começa a dar sinais, e quando isso chega a um desgaste, lá no final é porque o desgaste já estava acontecendo durante o processo, né? Estava já acontecendo durante o processo. Então, dentro da psicanálise, quando realmente o self, ele vira a função dentro do casamento, né? Quando os dois realmente eles passam a funcionar no automático, né? As duas pessoas dentro do self, dentro da sua personalidade, eles passam a funcionar no automático como um solucionador, como um cuidador ou como um mantenedor emocional, eles deixam de existir como indivíduos e como casal. Exatamente. Começam a viver o quê? No automático. Ninguém foi criado para ser sua função. Não. Você não foi criado para ser sua função. Cada um tem o seu self, a sua personalidade, o seu temperamento, a sua essência, a sua identidade. Uma individualidade que precisa existir. Um self aí, né, uma identidade que não é para ser anulada. Natália, me dá um sinal de como isso acontece. O sintoma número 1 de cada casal que perdeu a identidade é o quê? A irritação por coisas pequenas dentro do dia a dia. Irritação, irritabilidade, falta de paciência, porque quando vocês não estão se encontrando emocionalmente, a tolerância fica zero, ela diminui. E por que isso acontece? É porque a mente está em sobrecarga, ela está o quê? Sobrecarregada e o vínculo está sem espaço. Não há espaço para vínculo, então isso aumenta o quê? A irritabilidade. E o corpo, gente, ele denuncia, presta atenção nisso, o corpo ele denuncia o desgaste do casal. Como assim? Quais são os sinais aí que o corpo dá? Evitação de conversa, não quer conversa, falta de paciência, baixa o libido em um dos dois, e aí que muitos pensam, né, que estão com frieza sexual, geralmente acontece com as mulheres, corpo cansado, sono agitado, ou insônia, ou sono excessivo, distanciamento emocional, sensação que está cada um por si, Então o corpo fala a verdade que a mente tenta ignorar. Às vezes você está tentando ignorar os sinais, mas o seu corpo ele já está dando sinais e já mostrando para mim e para você. Por quê? Acaba virando o quê? O casal ele começa a virar um colega dentro de casa, né? Casais deixam de ser parceiros emocionais e viram o quê? Colegas de rotina, administradores da casa.
os pais dos filhos e das crianças e resolutores de problema. Tem que resolver problema, mas esquecem de serem uma só carne, de serem nós, de ser unidade. E esse nós é o que sustenta todo esse vínculo. Eu não estou falando que é errado você ser colega da rotina, que é errado você ser o administrador da casa. Não é nada disso. Mas quando fica só isso não vai ficar insustentável durante um relacionamento. E esse é o erro número 1, que as pessoas acham que o problema é sexual, quando na verdade o problema raramente começa aí na parte sexual. Quase sempre começa na alma. Exatamente, começa na nossa alma, na falta de presença, na falta de tempo, na falta de espaço afetivo. E o caminho de cura é realmente voltar na contramão desse caminho que o casal começou a trilhar, né? Recuperar o espaço emocional do casal. Casais que voltam a se reencontrar e a encontrar começam a criar o quê? Criam o quê dentro? Criam espaço para conversar sem cobrança, e isso não gera impaciência e irritabilidade. Respeitam os momentos de pausa, exatamente, respeitam os momentos de pausa. Pequenas demonstrações de cuidado, afeto, toque, validação, comunicação, tempo simples juntos, que reservaram para estar juntos. Só o ato de ficarem juntos, assistindo uma série, assistindo um filme, se permitindo ali ficar conectados, isso realmente vai o quê? Recuperar, vai gerar um tempo simples, mas um tempo de qualidade junto. Então, casais assim precisam recuperar o nós além da rotina, precisam recuperar a essência além da rotina. Eu me lembro, gente, que eu atendi um casal, vamos chamá-lo aí, né, de Lucas e Helena, pronto, vamos dar o nome fictício para ele. E eles diziam, Natália, nós não brigamos, mas também não nos encontramos mais. Não há briga, mas também não há encontro, tanto emocional quanto sexual. Eles viviam juntos, na mesma casa, mas estavam totalmente desconectados um do outro. No processo, eles perceberam que não era falta de amor, não era frieza emocional, era falta de identidade conjugal. Eles estavam tão ocupados, e talvez você vai se identificar com isso agora. Eles estavam tão ocupados, sendo tudo para os outros, que deixaram de ser algo um para o outro. O que é mais importante? O que é mais importante? Deixaram de ser um para o outro, marido e mulher, porque eles estavam com outras prioridades e isso realmente não era o foco. Mas quando eles realmente se reconectaram, se reencontraram e colocaram o nosso casamento, o relacionamento como prioridade, tudo começou a realmente voltar para o devido lugar, né? Eles se reconectaram emocionalmente, espiritualmente e sim, sexualmente. Houve realmente uma conexão assertiva. Então, o casamento, ele não morre por falta de amor. Não. Ele morre por falta de espaço emocional. Quando vocês recuperam, quando nós recuperamos esse espaço, o vínculo ele renasce. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva aqui no meu canal. Todos os dias eu ajudo casais, homens e mulheres a se reencontrarem de novo com a sua identidade em Cristo Jesus. Deus abençoe, beijo no seu coração e até o próximo vídeo.